Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SafeCast, nosso terceiro episódio da terceira temporada. Esse podcast para ensinar você, colega advogado, a ser mais empresário, mais empreendedor, a cuidar da sua advocacia como um negócio e, de fato, ter muito mais prosperidade financeira e prosperidade de tempo. E hoje eu tô recebendo 3 visitas ilustres. Já era pra gente ter gravado um episódio, acabou que não deu certo no dia, tive que ir embora mais cedo, ela gravou com Lana, então agora estamos cumprindo aqui essa promessa, vamos gravar um episódio, entregar o ouro pra vocês. 3 pessoas que eu admiro muito dentro do grupo, pessoas que criaram um negócio praticamente novo, depois que entraram no nosso ecossistema, descobriram uma nova área, começaram a explorar uma nova área, e vem se tornando muita autoridade dentro do grupo quando a gente fala de direito da saúde. Então sejam muito bem-vindas, minhas queridas Alexandra Barpe, Jéssica Hoff e Jéssica Costa. Sejam muito bem-vindas, estamos junto. Alexandra, obrigado por ter vindo, Obrigada. Por aceitar o convite, estar aqui. Conta um pouquinho pra galera, quem é a Alexandra hoje? A Alexandra é uma empresária da advocacia. Boa. Hoje, né? Começamos empresária bem. da advocacia. Começamos bem. Que tem 2 sócias maravilhosas, mãe do Augusto. E que está hoje vivendo eu digo que eu estou vivendo o auge da minha carreira da advocacia. Uhum. Minha melhor fase da advocacia, porque depois que eu fui inserida nesse ecossistema, eu descobri que a advocacia ela podia ser muito melhor do que eu aprendi lá na faculdade. Muito bom, fico feliz demais da conta. Jéssica Hoff, me conta, quem é a Jéssica? A Jéssica também é empresária agora, né, Ali? Mãe do Yuri, esposa do Alexandre. E eu acho teu filho a cara do seu marido, tá? Só pra te contar, porque eu gosto de ouvir isso, então é bom seu marido ouvir também. Eu acho a cara do seu marido. Eles falam que só saiu loirinho igual a mãe, o resto é a cara do pai mesmo. É verdade. E eu não estou no auge da minha advocacia. Eu tô no momento, assim, eu tô no lugar onde eu queria estar, onde a gente começou, quando a gente se reuniu, né? Vamos fazer esse tipo de negócio, e eu sei que é só o começo. Uhum. E a gente cresceu absurdamente em um ano. E vai crescer muito mais. Com certeza vamos crescer muito mais, então é só o começo mesmo. Seja bem-vinda, obrigado por ter vindo. Obrigada. E você, minha querida Jéssica Costa, conta pra gente, quem é a Jéssica? Eu sou sócia dessas 2 maravilhosas, empresária do direito hoje. Confesso que em tão pouco tempo advogando, me formei em 2018, eu não imaginava que eu pudesse atingir o status da minha carreira hoje em tão pouco tempo advogando, né? Então, graças à sociedade certa, à ambiência certa, a gente conseguiu escolher um caminho que hoje traz para nós muita satisfação naquilo que a gente faz, que é uma advocacia totalmente diferente do padrão, totalmente diferente daquelas que a gente estava acostumada a ver na faculdade, com os professores que nos davam aula na faculdade, Sim. Nos estágios que nos ofereciam na época da faculdade. Então, que é algo que quando eu me formei, eu me vi naquela situação de agora, o que eu vou fazer? Eu não me encaixava, não me via trabalhando, estagiando naqueles escritórios padrões, até que surgiu a oportunidade com as minhas sócias, e hoje a gente consegue trabalhar da forma com que nós gostaríamos e realizadas aí dentro do nosso negócio. Propósito lindo, né? Quando eu vejo vocês no evento com aquela camiseta, aquilo ali traduz o propósito. Porque, gente, óbvio, o nosso foco é querer impactar a nossa vida, sempre. Então, a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer ter mais tempo livre com nossos filhos, com nossos cônjuges, enfim, etc. Mas tudo isso tem como premissa você ter um propósito. Eu tava falando isso agora no podcast aqui com a Lu, e falo rasgado, não tem problema nenhum eu falar isso. Gente, meu cliente é o pobre, né? E não tô falando isso pejorativamente, porque é a pessoa de baixa renda. Meu cliente é o pobre. Só que eu tenho muito prazer em advogar pra esse cara, porque é o sonho desse cara ser policial. Então, muitas vezes, o cara vendeu a geladeira, o cara vende a moto pra fazer um concurso, não tô nem falando pra me contratar, pra fazer o concurso normal. O cara aposta todas as fichas, às vezes na casa do cara não tem carne. E ganhar um salário de 4 mil reais vai mudar a vida do cara de uma forma, pessoa no interior, no norte de Minas aqui, vivendo numa situação toda precária. E eu acho que o sucesso, ele precisa de propósito. Ele precisa. Ele precisa de propósito. Isso é um fato. É consequência. A gente fez um post sobre isso esses dias, né? Que a nossa advocacia é de propósito. Porque exatamente, você traduziu perfeitamente. Você imagina uma pessoa, paciente SUS,
diagnosticado com câncer. Uhum. Precisa fazer um tratamento que o medicamento lá é 30, 40, 50 mil reais. Ele não tem como pagar isso por mês. A maioria de nós não tem como pagar isso por mês durante 2, 3 anos desse tratamento. Sim. E aí, quando você consegue promover para ele acesso a esse medicamento, claro que você faz isso mediante uma contraprestação. Exato. Mas você vê ele recebendo o tratamento, você recebeu uma ligação, olha, minha mãe tá bem melhor, minha mãe tá mais animada, olha, minha mãe já passou por tudo, muito obrigado. Pra gente, isso é o nosso melhor pagamento. A gente Sim. comemora isso no escritório. A gente Aquelas comemora. mensagens de cliente, né? Obrigado, doutora. Meu filho tá recebendo tratamento em casa. Isso aí. A gente que tem filho pequeno, né? A gente estava falando um pouco antes aqui. Nós temos uma criança que é a nossa paciente lá de Natal. E ele tem AME, né? Uhum. Que é uma doença gravíssima. E a gente atende ele desde o início do nascimento, né, Jéssica? A gente já conseguiu para ele exame para diagnosticar a doença, conseguimos para ele medicamento e agora a gente conseguiu o home care. A mensagem que o pai dele manda pra gente é assim, não tem pagamento financeiro Sim. que faça, porque assim, é aquele pai dizendo assim, meu filho tá tendo qualidade de vida porque vocês se propuseram a ajudar. Graças ao seu trabalho. Sim. isso. Eu digo muito isso porque às vezes o discurso ele pode se perder num discurso só capitalista, financeiro, né? SAF quer ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, mas, gente, é ganhar dinheiro a troco de algo que impacte a vida das pessoas. E impacte a sua também. Então, eu acho muito legal aquela camiseta que vocês usam, porque a saúde não pode esperar. Não espera. É o um nosso fato. lema diário do escritório. A saúde não espera. Todo E mundo não usa espera no mesmo. escritório. E isso norteia, eu tenho certeza, aí vamos entrar agora numa parte mais do assunto que a nossa audiência, o advogado gosta, isso norteia todo o trabalho de vocês, eu tenho certeza, né? Porque vocês mudaram a advocacia de vocês completamente. Como é que foi esse período de transição, de mudança? Como que vocês estruturaram isso? Como é que vocês foram pro direito da saúde mudando totalmente, por exemplo, o que era mais importante, né, dentro do escritório? Vamos lá, conta. Nossa, foi uma revolução. Foi. uma revolução, Não, assim. E assim, foi uma revolução com medo. Porque a com Alexandra, certeza. a advogada criminalista, super conceituada na nossa cidade, né? Fomos alunas dela na graduação. E ela vira pra gente, vamos chamar em comum, tranquilo, mas eu nunca imaginei assim, né? Que ela fosse simplesmente virar tudo. E... não, vai ser saúde. Alexandra. Elas fizeram uma reunião, as duas. Olha, O Alexandra, criminal, você tem 17 certeza? anos dando aula, 20 anos na advocacia criminal. Eu Aqui, falei, ela tem autoridade nesse assunto. Eu falei, Alexandra, como você tem que assim? dar mentoria de criminal. aí eu falei pra elas, eu estou falando pra vocês que eu estou disposta a estudar direito da saúde e que daqui pra frente ela vai ser meu propósito. O criminal eu vou fazer o que eu quiser, o que eu Exato. gostar, aquilo que eu achar que eu tenho que fazer. Agora, daqui pra frente, o nosso propósito vai ser saúde. E como todas já tinham um pezinho na saúde, a Gé atendendo ali no previdenciário, que é a área que ela é especialista, ela já atende, né, auxílio-doença, já lida com perícia, com laudo, enfim. Eu tinha alguns processos também com diabéticos, que eu já via ali caminhando, já tinha alguma coisa rolando, já entendia como que funcionava. bomba de insulina. Bomba de insulina, exatamente, ali para os nossos clientes offline mesmo, ali do dia a dia do escritório. E a Alice propôs a isso, tinha também, você tinha um processo... a Letícia, né? Falei o nome, mas não tem problema. A mãe foi. dela deixa, né? A Letícia é uma criança e ela tem raquitismo e eu atendo ela desde 2018. E ela recebe um medicamento desde 2018 que custa $8 mil a dose a cada 15 dias. E aí a gente 100 mil por sentou... mês. A gente Impraticável. sentou e falei pra elas, gente, é isso, ó. Tá vendo? Isso aqui nos conectou. Todo mundo tem um caso de saúde aqui. Então é isso. Marcelo, não tem como, assim, até por eu ser mulher, prospectar no digital criminal, eu não achei que seria legal, Sim, sabe? sim. É difícil o prospectar no criminal, você tem que ter Sim. uma força diferente, né? Sim. Eu digo uma força diferente. E aí eu falei pra elas, olha, saúde é uma área excelente, vambora, vamos caminhar nisso. E eu acho que foi assim, Deus também, né? E foi bem no momento de Com certeza foi transformação, né? Transformação na carreira De nós três ao mesmo tempo. Sentamos foi muito engraçado porque quando a gente foi para BH
no evento. O de março, o De primeiro. março. Que eu Vai dar um ano. um ano. Parece 3, né? Aham. Parece. Dia 11 de março, a gente tem essa data gravada. 11 de Parece março. 3 Dia anos, 11 de loucura. março. Exatamente. E daí até fiz aquela atividade de subir no palco. Ganhou. A gente nem o nome do nosso Instagram tinha definido. Eu nunca imaginei que eu fosse ter que falar ainda o nome do Instagram. Falamos o nome do Instagram errado. BHC, advocacia. Aí tivemos que mudar. Foi muito bom, na verdade, aquela dinâmica, porque fez a gente mudar. Um pontapé. Nossa! A gente mudou o nome do Surreal. Instagram porque a gente aí descobriu que já tinha um escritório jurídico com esse nome registrado. Uhum. E aí a gente falou, não, nós vamos ter que mudar o Vamos nosso começar nome, certinho. vamos começar certo. Não, e Aham. posicionamento também. Foi quando a gente, caramba, tinha uma oportunidade, se tivesse a estratégia pronta. A gente não tinha estratégia Sim. ainda da área. Foi quando a gente recém, né, ia entrar na área de saúde. Então, a gente ficou pensando, caramba, não tem nem a estratégia ainda, não. Mas vamos lá, vamos entrar, É a vamos hora. estudar, é a hora. E de um ano pra cá, olha como que E eu muita coisa lembro mudou. que nesse dia nós estávamos lá assim, aquela expectativa de entrar na fraternidade, né? Aham. Na Pro. Era o dia de entrar na fraternidade. Eu tava já decididíssima. Essa aqui tava assim, entro, não entro. E eu conversando com o Luiz aqui. Aqui, e aí, pegando Luiz? conselho. E eu falei, eu vou entrar, azar de vocês, eu tô indo e pronto, E acabou. ela vai né? entrar, e ela falou, e aí eu olhei pra cara delas, vai entrar, já falou, vamos. Eu falei, então vamos, então Vamos, bora. então E nós vamos, três, bora. vamos todo Aí, mundo. É assim, porque lá é assim, né? Na verdade, eu não ia entrar. Comprar a ideia juntos. Eu não ia entrar porque eu pensei assim, vai entrar as duas, eu vou segurar o dinheiro, porque a gente tava o dinheiro Pra aplicar, curto. pra Eu investir. falei, eu vou colocar no tráfego, né? E eu aqui, Sim. eu não tava sentada com elas estavam sentadas perto do Arraiz e eu tava com o Luiz. E Luiz daí- Solheiro? Não, Não. eu tava com o... Luiz Guilherme? Do consumidor. Ah, o Sampaio. O Sampaio. Uhum. Aí ele falou assim, não, olha só, veja bem, tudo isso que eu tô conversando com você e te mostrando, isso aqui não ia fazer isso se fosse no grupo do WhatsApp. Você tem que vir pra dentro, tem que estar Sim. aqui, tem que eu venho todo. Eu falei, mas você vai em todos os presenciais? E ele, eu vou, é aqui que tá o ouro. Eu falei, tá, mas eu ainda vou pensar. Daí ele falou assim, aí eu fui e fiz a inscrição. Era 5 horas, 1 hora antes, inclusive, do sorteio da viagem. Aí eu voltei e falei assim, aí ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei assim, não, eu acho que bom, eu posso conversar com o Rafa, né? Ele falou assim, pode, né? Mas assim, se eu fosse você, eu não mudaria. Aí eu Ele falei, falou, vai que você ganha viagem. vai que você ganha a viagem. Eu falei assim, mas você não vai ganhar. Ele falou, eu vou ganhar, porque eu ganhei a anterior e eu que vou ganhar Ele essa. foi pra Nova York. E daí eu falei assim, e daí pra mim, o fato de ter subido no palco, levado o nome do nosso escritório, foi o auge. Uhum. Falei assim, pronto, eu tô realizada aqui. Era o aviso que eu precisava. Era o aviso que eu precisava. Era muita pretensão minha eu desejar ganhar a viagem. Tanto que eu tava conversando com ele aqui, quando sai o nome do Arraiz, eu falei, não Mentira, acredito. sou eu. Sou eu. Falei, caramba, falei que se era sinal que a gente queria, né? Que antes a gente subiu na hora do almoço, né, Jéssica? Naquele evento, a gente teve todos os sinais Possíveis. possíveis, Impossíveis. inimagináveis. O presencial é diferente, né? É, Você ter muito. aquela conexão com as pessoas, ele vê que é uma real. energia. Você pode assistir todas as aulas da mentoria, mas quando você vai Não no se evento compara. presencial... E olha que engraçado, essa turma de vocês foi a turma que saiu as melhores pessoas que a gente tem hoje em dia. Sério? Pô, o Marcelo veio dessa turma. Marcelo Marcelo é Cabral. daquele evento. Aham. O Tem Nunes. o Nunes veio daquela turma. Hoje o Nunes é um grande mentor nosso. Tô fazendo a mentoria dele. Então, Aham. olha como que... O Laje. Sim, o O Laje. Laje. O Laje é Laje daquela turma também. da turma, Verdade. Sim, da turma. então olha como que você... A gente costuma sempre dizer aqui entre nós que a turma 10 pra nós foi a melhor. Turma 8. A 8. Ah, É, a 8. oito. 8. A nossa era da Pra oito. nós foi a Ah, melhor. A 10 foi depois, no meio do 8 ano. foi demais. Aham. É, pra nós foi a melhor. Foi a de janeiro. Foi a melhor pra gente. Janeiro do ano passado. Então, cara, assim, faz todo sentido. E aí, de novo, o que a Jéssica falou, né? Você está inserido no ambiente. Você tá conversando com um cara ali do seu lado, que o cara já passou por aquilo, ele já viveu aquilo e ele sabe. Mas vamos voltar aqui no gancho do escritório que eu quero saber. Tá, e aí? Fizeram essa revolução. E aí? As coisas começaram a dar certo rápido, demoraram pra dar certo, teve um desafio. Porque às vezes o pessoal que tá ouvindo, Teve. ele tá vivendo essa transição. Aham. Então o cara tem lá 17 anos de experiência com uma área, o outro já tem especialidade, fez uma pós-graduação, investiu dinheiro naquilo, quer ser especialista naquilo, e muitas vezes ele tá no turning point, ele tá no momento de dar uma guinada e falar, cara, eu vou fazer diferente. Como que é esse fazer diferente? Você tem que ter estômago, tem que se preparar, porque as coisas demoram pra dar certo? Como é que é? Como é que foi? Isso. Eu digo assim, que tem um mantra, que eu falo que é o mantra da mentoria e que a gente tem que levar pra vida, que é a persistência. Uhum.
Porque nada vai acontecer do dia pra noite, né? Então, o pessoal... Muita gente fala, mas faz um mês que eu tô fazendo tráfego e não deu certo. Eu falei, o nosso começou a dar bom 6 meses depois. Exato. 6 meses depois. Antes, a gente sentou, e olha que a gente quebrou a cabeça, pra fazer a setorização, pra fazer os fluxogramas internos. Tem gente que para aí. Para aí. Porque Cara, dá para aí. trabalho demais. Não é Dá fórmula trabalho. mágica, né? Não é, porque imagina você escrever toda a rotina do seu escritório. Sim. E sabendo que isso muda. Exato. Não é estático, né? não é pra fala sempre. muito- não, Uhum. muda muito. E aí, sabe o que a gente demorou muito pra decidir, Marcelo? A área da saúde, ok, tava decidida. Mas o que dentro da área da saúde? Como, né? Porque é muito... Você fala da área da saúde, é um mundo, né? Aham. E aí, a gente, o quê? E isso é tão engraçado que a gente hoje fala que não foi o câncer... não foi nós que escolhemos o câncer. Foi o câncer que nos escolheu. Porque a gente até tinha pensado em fazer doença autoimune, Uhum. as bombas de insulina, Sim. Home care. home care. E aí, de repente, começou a ter, assim, até pelo nosso posicionamento, pelas pessoas que a gente acabou conhecendo, isso foi nos levando para o paciente oncológico, Aham. sabe? Então, e aí eu fiz uma defesa, eu cheguei no escritório dela, na sala dela, e falei assim, gente, é isso. É isso que eu quero fazer. Eu falei, isso aqui é o meu Produto desafio. É isso que me move. É isso que me move. Eu E assim- quero proporcionar para as pessoas esse sentimento. Sim. E aí elas, bora. É isso aí. Com medo, mas bora. Mas bora, sabe? Então, e a gente tem uma coisa lá no escritório que é bem definida entre nós, que é assim, ó. O voto é da maioria, né? Aham. Então, 2 votaram, a outra absorve aquele voto. Sim. E tem coisas que Confia. não são unânimes mesmo, Sim, né? sim, Tem muita sei coisa bem. que não E é unânime. a divisão também entre nós, né? Não era, tipo, definido também desde o começo, que nem a Alexandra era para fazer vídeo. Aí a gente identificou ao longo do processo que a Jéssica desenvolvia melhor. Uhum. Porque a Alexandra, ela fala muito bem, né? Perfeita. No ao vivo, no palco, Inclusive, foi a na palestra mais sala bem de elogiada, tá? Acho que eu aula. não contei isso pra ninguém. Sério? Olha, Mas no Mastermind- merece Nossa! demais, merece Nossa, demais. sério? Que legal. Exatamente, então ela é perfeita. Aí quando colocava a câmera, ela travava. Uhum. Incrível. Sim. Era colocava a câmera, ela falava igual, assim, locutor, sabe? De rádio, muito Uma jornalista engraçado. parada, dura, Aham. com o Aí texto eu- aqui na cabeça. Mas E a gente essa- Muito fala, juridiquês. fala, robô. E juridiquês. Daí a Jéssica falou assim, não, vou gravar. Aí eu também gravei um pouco também, só que a Jéssica sai 1000 vezes melhor. Aí ficou, não, então põe a Jéssica pra produção de conteúdo. Aí a gente remanejou Aí até a as gente funções ia dentro as do funções, escritório. Sim. exatamente. Até chegar numa... Aqui eu estou no meu lugar. Sim. Aqui eu estou no meu lugar. Então, isso tudo demora para fazer. Demora. Exato. Tem que ter paciência, tem que ter respeitar o paciência. processo, respeitar a jornada e saber que vai ter esse ponto de bagunçar tudo pra organizar de Pra novo. organizar. É, Exato, então a de gente novo. até costuma falar lá Porque é no aí que o povo escritório. desiste. É, não pode. Isso Ele- que a gente costuma falar muito. É muito trabalho. Até a Uhum. gente chegar no estado que o nosso escritório está hoje, setorizado, organizado, com o nosso fluxograma bem feito, os nossos scripts de venda, foi muito trabalho. Muito final de Então, semana. muito final de muita semana, abdicação. 12 horas no escritório, Muita né? abdicação. Inclusive, até a hora que eu fui Muito. falar, eu não falei, mas eu tenho 2 filhos pequenos, a Laura e o Luca, né? Tenho meu marido. Então, assim, os maridos até começaram a... Gente, mas vocês estão no escritório 12 horas, 15 horas, final de Sim. semana. A gente falava, calma, que a gente tá arrumando É uma a casa. fase. E em breve vai passar, vai tudo melhorar. Então... Nós 3 aqui, a gente já mudou de setor responsável, o que facilita muito, que é muito trabalho, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, já mudou muita coisa daquilo que a gente iniciou lá atrás. Uhum. Então a gente costuma falar, imagina assim, quem tá sozinho. Exato. E é um desafio, porque a pessoa tem que querer fazer dar certo. Sim, porque motivo pra desistir ela vai ter. Eu nunca Vários. vários. Eu nunca vendi nada. Primeiro que eu nunca imaginei que eu ia ter que vender alguma coisa, né? Que na faculdade não é assim. Não ensina isso. Aí eu, na hora de setorizar, falei, Jéssica, eu nunca vendi nada, né? Vai pro comercial, que ela tinha uma experiência. Aí remanejamos tudo, daí fui eu pro comercial. Tô amando ficar no comercial, treinando o time ali. Falei, caramba, eu nunca ia me imaginar. E se a pessoa pensa que ela não vai ter trabalho, né? Abdicação de lazer, de final de semana no começo, não tem como, porque
qualquer empresa. Os primeiros Qualquer negócio, 2 anos Qualquer negócio. é o ponto definitivo ali, se a empresa vai viver E ou até vai a questão morrer. da grana, né, Marcelo? Sim, Porque, principalmente, assim, né? A gente tinha uma estrutura, eu tinha o escritório já há muitos anos, e eu tinha estrutura física, né? Aham. Toda a estrutura física. Mas numa advocacia tradicional, Sim. né? E aí, quando elas entram comigo na sociedade, que a Jéssica que trouxe isso do digital. Vamos pro digital. E eu pensava, meu, como que eu vou fazer isso? Eu falava, eu sou velha, como que eu vou fazer isso? E ela Eu falava, escuto dá. Safcast. Aí ela escuta o Safcast, ela Sim. falava pra mim. A Jack trouxe o Mas SAF. esse é o principal sabotador de quem já tem uma carreira, de uma carreira estruturada. Aham. Né? O Exatamente. cara, às vezes, ele não é milionário, mas ele tem uma carreira estruturada e viveu e criou os filhos daquela forma. Daquela Exato. forma. Né? Então, romper esse paradigma, romper essa visão de que aquilo é o ideal, é difícil mesmo. É difícil. É difícil porque, eu não tenho aptidão para tecnologia, ou, não, esse negócio não funciona, ou, não, eu vou abrir mão do que tá dando certo aqui. Uhum. É complicado, então é um desafio. Mas não há nada que você não possa aprender. Exatamente, Né? também Porque concordo. eu, quando nas primeiras aulas lá da mentoria, quando falavam em CAC, ROI, sabe? Não tinha a menor ideia do que era. Ficava perdida. O que eu fazia? Fichamento. Eu ia buscar o que era, estudava, fazia fichamento. Chegava no outro dia, olha se eu entendi o que é. Aí ela falava, tá certo. Escutava Vontade, mais de né? uma vez. Escutava mais de uma vez. Vontade eu de nunca fazer. tive preguiça, Sim. sabe? Eu acho que a preguiça é um sabotador. Exatamente. Eu não vou fazer... Por exemplo, a Jéssica que cuida da questão de tráfego lá no escritório. Eu poderia dizer, ela que cuida, não preciso Precisa saber. entender nada. Mas eu quero saber. Exato. Eu preciso saber, porque se uma hora ela não puder, né, e eu tiver que cuidar, como que a gente vai fazer? Exatamente. Então, assim, todo mundo tem que saber tudo, o que tá rolando Exatamente. dentro do escritório. Exatamente. Né? Eu acho que isso foi um ponto importante de conexão com entre a certeza. gente. E assim, se as pessoas desistirem no primeira dificuldade, elas não vão se fixar em nada. Porque não Exato. existe nada fácil. Não existe, É? não é fórmula mágica, Não. gente. Tem um processo, você tem que respeitar esse processo. Agora, a boa notícia que a gente tem para dar para nossa audiência é que é um processo que passa, né? As fases passam. Passa. É assim como você estudaria para um concurso. Gente, você que está ouvindo aí, talvez já tentou estudar para magistratura. Você vai passar se você continuar estudando. A questão é o quando. Porque você vai passar, é método. E a advocacia empreendedora é a mesma situação. Vai dar certo. A questão é o quando. E aí, no meio do caminho, você vai ter o desafio, por exemplo, de entender que talvez gravar vídeo não seja o seu forte. Então, o que você pode fazer diante de uma situação dessa? Você pode ou canalizar pra Jéssica gravar, por exemplo, ou você pode desistir. Você pode largar a mão, falar, não funciona. A Jéssica, por exemplo, ela se deu bem no comercial, mas poderia não ter dado. Poderia não ter dado. E aí, o que a pessoa mediana faz? Desiste. Desiste. Não nasci pra isso. Então, é o que o Laje fala muito da dança da chuva, né? É você fazer até dar certo. Até chover. Até dar certo. Ainda que seja mudar no meio do caminho. Você não precisa morrer com aquela escolha. Não. Então eu quero ser, por exemplo, eu quero abrir um negócio numa área X. Quero abrir um escritório numa área X. Cara, se não deu certo, um ano tentando, 2 anos tentando, muda. Mas isso não quer dizer que não vai dar certo de outra forma. Então acho que é a capacidade do empreendedor, do advogado empreendedor, de se adaptar ao meio. E de conseguir ir criando estruturas e criando soluções para aquele negócio dele. Um assunto que eu separei para falar com vocês aqui, logo quando eu marquei com a Jéssica, falei, vem, vamos gravar e tal, esse assunto era o principal. A gente já tá falando um pouco dele, mas eu quero que a gente entre mais a fundo, que é o desafio da grande maioria de quem tá nos ouvindo. Sociedade. Como é que a gente faz para ter uma sociedade tão bem alinhada? E aí uma introdução disso, né? Eu tenho meus sócios majoritários aqui, eu, Patrick e Giovanni. Tem o Bruno, tem o Tarley também, mas falando de advocacia, eu, Patrick e Giovanni, os sócios majoritários. E, cara, eu sempre tive muita facilidade com sociedade. A gente sempre se entendeu muito bem. Né? E agora, nesse momento que a gente tá vivendo da dificuldade do Giovanni, etc e tal, a gente tá vendo tanto que é importante ter uma sociedade bem estruturada. Qual que é o desafio para as pessoas terem uma sociedade bem estruturada igual a de vocês? Olha, eu vou falar por mim, porque eu já saí de uma sociedade que não deu certo, né? De uma sociedade que não deu certo, de um amigo que virou sócio, né? De um amigo que virou sócio. É diferente de um sócio que vira amigo. Exatamente. E com as meninas eu tenho esse outro lado. Elas foram minhas alunas, as duas foram minhas alunas na graduação. E eu tive a sorte de ter acompanhado elas na graduação, então eu sabia o perfil delas. Então, quando elas vieram trabalhar no escritório, eu sabia que eram pessoas que tinham valores, assim, muito Princípios. fortes, princípios e tal. E que elas teriam uma conduta reta, né? Uma retidão, assim.
E aí, quando eu me vi naquela situação de dissolução de uma sociedade, eu pensei assim, ó, quem é que tem, né, falando os termos chiques, as skills que eu preciso, né? Exatamente. As skills que eu preciso. Exatamente. E aí, assim, a Jéssica, você não vai encontrar uma pessoa que faça um acordo melhor do que a Jéssica. Você não tem noção. A Jéssica, pra fazer um acordo. Eu falo, Jéssica, eu acho lindo, eu admiro você ali fazendo um acordo. Aí, Eu tá vendo? adoro, eu adoro. Olha que legal, só um parêntese, que legal. A Ale, ela no começo. Eu falo Ale, tá, gente? Vocês falam Ale, mas eu falo Ale, já falei isso em outros momentos, só pra galera entender, audiência. Olha como que, mesmo sem, na época, na visão dela ser empreendedora, ela já tava tendo uma atitude de empreendedora, que é o quê? Pessoas certas nos lugares certos. Então eu vou procurar as skills que eu preciso. E isso, o que faltava em mim, né? Exatamente. E aí, além disso, a Jéssica, hoje no escritório, ela é fundamental porque ela cuida do financeiro, né? E a pessoa que cuida do financeiro, ela tem que ter aptidão financeira, Sim. né? E a Jéssica, ela me enganou um pouco. Porque a Jéssica, eu via nela A todos. a meiguice, sabe? Mas ela é brava. É brava. Não tem noção. Só esconde. Ela só esconde. Ela que manda em todos nós lá no escritório. Eu Todo sou mundo gerentona. obedece a Jéssica. Eu dou risada, né? Porque eu chego, ela fala assim... Já leu seu recado no Chat Guru? Você já fez o seu post de hoje? Você já conferiu tal coisa? Cara, ela tem Tem assim... tarefa no Astreia, você tem já tarefa abriu? no Astreia, você já abriu? Ela é... Eu acho que a Mantenha a melhor lisura. parte da Aham. nossa sociedade é justamente essa. A gente não precisa ficar medindo palavras. Eu não Sim, vou diálogo, né? Eu não Não. vou conversar com a Alexandra pisando em ovos. Exato. Então a gente deixou isso bem claro quando a gente foi estruturar. Exato. Eu Você falei- pode ser você mesma. Exatamente. Falou, ó, eu vou cobrar, mas é profissional, né? E Daqui a pra gente- fora. E é uma coisa que ficou E a clara na gente- divisão de É, setores, e né? a gente fez um acordo de sócios. Nós temos um documento lá, que é um acordo de sócios, Sim. que prevê tudo, né? Isso a gente Todas aprendeu as muito com o situações. Dimas. Exatamente, todas as situações. Foi muito Enfim. engraçado a gente fazendo, né? Aham. Não, vamos ver. Jéssica, se você sair do escritório. Não, a Jéssica não pode sair do escritório, porque a imagem dela, se você Não, sair, se eu sair, não vai a poder sua usar meu indeniza- vídeo. É. Não vai poder usar Aí meus não, vídeos. como é que vai ser a tua indenização se você sair pro escritório? A gente teve esse desafio aqui também. porque é um desafio você Sim. fazer isso, né? Sim. Aí, Tem assim, que sei ser lá, feito, é muito por importante. exemplo, elas Sim. falaram, e se a Ali morrer, né? Tipo Aham. assim, se a Ali, a estrutura física é dela, né? E se ela morrer? Aí eu falei, calma que tem uma solução pra isso. Sim. Então, até no nosso acordo de sócios foi tudo muito tranquilo. E eu acho que uma sociedade, para dar certo, ela precisa ter, assim, pessoas com os mesmos valores e mesmos objetivos. Uhum, Isso é fundamental. uhum. O resto você consegue ajustar. Tudo você vai ajustando. Então as visões É? têm que ser semelhantes. As visões visão têm de que ser vida, semelhantes. visão de objetivo de isso. futuro. Objetivo, Tem que ser com semelhantes. Porque você emprega no teu negócio um esforço. Exato. E você tem que ter um sócio que vai empregar aquele mesmo esforço. Exato. Né? Isso é uma balança E é a ali, né? ambiência, né? Você vai fazer ambiência com quem tem a mesma visão que você do que é certo, Exatamente. do que é errado, do que você quer pro futuro. É, Uhum. Né? na verdade, no começo, inclusive, quando eu ingressei na sociedade, foi antes da mentoria, tudo, que elas falaram, né, que eu trouxe o digital, eu já queria fazer algo diferente, só eu não sabia como. Uhum. Então, eu precisava de um mentor. Sim. Eu sabia que eu queria fazer diferente, cheguei aí conversar com uma colega que no meu entendimento eu falei, eu sou recém-formada, ela vai ter a parte técnica, eu entro com essa parte de inovação e digital, e eu expus pra ela, falei, ela ficou me olhando assim, com certeza ela pensou que eu tava meia doida, com certeza, não deu certo, ela desconversou, me apoiou. Não acreditou, tá tudo Acho que ela certo. pensou assim, aquela afobação de recém-formada, Sim. né, e tal. Então, quando eu entrei, Eu né, não queria ser essa pessoa hoje. É tipo isso. Não, ela tá entrou no digital também, ela é muito querida, super competente. E eu, né, quando a gente foi conversar com a Alexandra, eu falei, olha, legal, eu aceito, né, com o maior prazer fazer parte da sua sociedade, né, a Jéssica já fazia parte. Na verdade, foi uma honra, ela foi minha professora, enfim. Eu falei assim, só que eu gostaria que fosse assim, né? É desse jeito aqui. O que vocês acham? Aí a Jéssica já estava pensando nisso, a Alexandra também. Fazer algo diferente E daquilo que a gente já estava exatamente. fazendo. E a Alexandra chamou a gente e falou assim, olha, eu não tenho medo de trabalhar, eu não E nem de tenho aprender. medo de De fazer o aprender, novo. eu não tenho medo, vamos e eu tô com É. vocês. Eu falei assim Foi pra assim, elas, eu vou aprender. O que eu tiver que aprender, eu vou aí- aprender. O que te fez, depois de 17 anos de uma advocacia estruturada, querer dar essa repaginada? Quando terminou minha sociedade, né, a minha sociedade que não deu certo,
eu cheguei a pensar em parar de advogar. Você me falou isso. Pensava, vou parar de advogar. Porque assim, Marcelo, sabe aqueles sonhos da pessoa? Ter sua casa, ter Já seu tinha carro, realizado. viajar. Eu já tinha realizado, né? Eu já tava com uma vida estruturada. E aí, o meu marido, ele é um parceiraço. Ele é um querido, seu marido. Meu parceiro, Ele é um querido. eu tenho que falar pro Eduardo, assim, Ele é um querido, um abraço. Ele é realmente minha metade, Não, sabe? adorei ele lá em Angra. Ele é minha metade. É fera. Ele olhou pra mim e falou assim, você tem noção do que você tá pensando em fazer? Porque você sabe que você não vai conseguir ficar em casa. Aí eu pensei, eu não vou conseguir ficar em casa. E aí ele falou assim, você tem que continuar. E daí eu falei, mas eu não quero continuar desse jeito que tá. E aí foi que a gente começou nesse movimento de mudar. Sim. Aí a Jéssica falou, assiste lá o SAF. Ouve Fui lá o e assisti. Safcast. Ouve o SAFcast, ela falava, né? Foi o início de tudo. Isso eu só tinha medo de adquirir, porque eu já tinha comprado de um mentor, assim, impostor, e eu fiquei assim... Tem esse muito é o no problema. mercado. Ah, Tem cara, muito, nada. tem muito. É Aí tudo coloca isso, todo né? mundo no mesmo balaio, tem muito. Nossa, eu fiquei bem E balançada. aí, eu viajei final do ano, É porque é um negócio bom, né? Por isso que a galera faz. E aí tem gente que ensina coisas que não vive. que não vive. Entendeu? Aí, E o como eu cara- já tinha uma noção e eu ia daí escutando e ouvindo os conteúdos gratuitos que tem muito ouro, Sim. realmente, caramba, isso aqui tem Faz sentido. sentido. Isso aqui Como faz que você não sentido. conheceu, Jéssica? Eu recebi anúncio. Um anúncio? Tá vendo? Funciona, né? O Recebi um digital. anúncio. Hoje Eu recebi funciona. porque eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? Sim. Empreendedorismo e digital, enfim. Sim. E daí você apareceu. Apareceu. Apareceu lá no Instagram. E daí eu apresentei pras meninas, falei, corre e escuta vindo no carro falar É, pra a gente Jéssica. começou a ouvir. Aí eu viajei pra praia, 2022, final de 2022. Na volta, tava passando o Desafio Milionário. Aham. Eu tava num hotel em Curitiba, abri meu notebook e fui assistir a aula do Desafio Milionário. Aí você é um menino, né? Lá, um menino. Né? Menino lá, né? E o meu marido do lado, e o meu marido olhou pra mim, o que você tá escutando? Eu falei, o Desafio Milionário, o negócio de advocacia. Ele falou, cara, isso daí tem futuro. É isso que ele tá falando, faz sentido. Porque ele já tinha uma bagagem, né? De advocacia, Tinha de empreendedora. massa. Sim. Aham. Conversei com Ele ele, falou André. assim, isso daí é a advocacia que eu fazia lá atrás, mas é a advocacia do futuro. Repaginada. No Ele novo falou. canal. É. Ele falou, quanto custa pra entrar nisso daí? Aí eu falei, é 5 mil. Faz a inscrição. Eu falei, não, mas não é hoje, é segunda. Ele falou, então segunda, 7 da manhã, você esteja lá pra você fazer a inscrição. Sim. Aham. Cheguei no escritório segunda de manhã, que a gente voltou. Falei pra ela, já fiz minha Mandou no inscrição. nosso grupo, Ela- comprei. Ela falou assim, Jéssica, comprei, o sócio tem aqui a porcentagem pra entrar, tá aqui o link. Tá aqui o link. Entra. E eu Foi com assim. medo, eu falei, Alexandra, não era pra comprar, era só pra ter escutado o desafio E o milionário. Aí eu falei, nós vamos fazer ou não vamos? Porque se nós vamos fazer agora. Ponto. Foi não vou bem esperar. assim. Foi bem assim. Foi bem assim. Aí mesmo. as duas, Bora. tá, vamos comprar. E aí foi assim. E aí Legal. a gente entrou de cabeça no projeto. E uma condição que não é que eu impus, né? Que a gente conversou, eu falei assim, gente, nós estamos contratando uma mentoria Vamos fazer. de alguém que já quebrou as pedras. Então, não tem... E isso é uma coisa que me deixa doida, Marcelo. Não tem eu chegar, você me dizer assim, olha, você tem que ir lá e criar seu fluxograma de trabalho. Aí eu dizer assim, não, o meu escritório eu não tenho e ele dá certo. Sim. Exatamente. a Você tá pessoa não- comprando o método. Tá comprando Então, e pelo não menos faz. testa, né? Aí eu falei, nós vamos fazer. Sim. Eu falei, nós vamos aplicar certinho. Não tem plano B. Gente, eu acho isso fantástico, porque olha só, os comportamentos, eles se repetem muito das pessoas que mais brilham dentro do ecossistema. Hoje é impossível as pessoas não conhecerem vocês lá dentro. Principalmente quem tá dentro da fraternidade. Vocês têm um destaque lá dentro muito grande. Luana tá aqui, não me deixa mentir. A gente falou aqui agora há pouco, antes de gravar, que as próximas eram vocês. Ela, na hora, o pessoal do Sul. É isso. Então, eles já sabem quem são vocês. E aí, vários outros lá dentro que também são conhecidos. Então, a Raiz, o Laje, o Nunes, enfim, esses nomes que a gente citou aqui, Fábio, que é da Turma 1, são pessoas que seguiram esse mesmo passo. Qual? Entrou e fez acontecer lá dentro. Porque tá cheio de gente lá, você sabe melhor do que eu, que não faz nada. Não. Pô, são 10 mil alunos, gente. Vão Por que pedir nós pronto. temos... são Pede 10 mil pronto. alunos. Por que tem 400 só na fraternidade? E dentro desses 400, 50% a gente nem conhece. É. Por quê? Porque não é pra todo mundo. Não. O cara tem que estar disposto a fazer. Eu falo muito sempre isso nas aulas do desafio, nas semanas que eu faço. Eu sempre falo isso. Falo, ó, tem um método, eu ganho dinheiro te vendendo esse método, porque eu tô te entregando o que eu quebrei a cabeça muito, obviamente, mas, além disso, cara, eu não tô te garantindo o resultado, porque depende de você. Depende de você. Então você tem que querer fazer qualquer coisa. Olha só, a gente tava conversando aqui agora sobre o Ozempic, essas canetas emagrecedoras. Cara, eu tô tomando uma, e não é segredo pra ninguém que eu dei uma emagrecidinha, né? Vou emagrecer mais. Mas eu tô tomando uma que é uma baba de dinheiro por semana. Adiantaria
eu ter o melhor médico, treinar na Bodytech, ter o melhor personal, ter o melhor medicamento. Se no final do dia eu vou gravar aqui 5 podcasts e vou passar no McDonald's e ir embora? Não. Não adianta. Então, é a mesma coisa com um profissional. Se você entra descrente em qualquer programa de treinamento, cara, você não vai ter resultado. Você tem que entrar acreditando e fazer o negócio acontecer. É óbvio. A receita do SAF, ela não... Você pode colocar um pouquinho de pimenta do reino. Você pode trocar a gema do ovo e colocar só clara. Você pode dar a sua pitada. Você pode mudar alguma coisa, né? Pra sua realidade. Isso, Porque é adaptável, né? Pra cada produto, né? Exato. Por exemplo, o nosso produto vende bem diferente do que concurso público. Exatamente. Do que bancário. Regionalidade é diferente. Nossa. E isso é pra qualquer Tudo negócio, né? Eu acho engraçado que, assim, o que mais me motiva e me inspira, meu marido, que ele também é empreendedor, e eu falo pra ele, depois que eu entrei pra mentoria, eu falo, cara, você precisa de um mentor, porque você demorou, você chegou lá, mas você demorou um tempão, então você podia ter encurtado esse caminho. E tem muitas ainda nomenclaturas que, inclusive, dá pra... Não fica só na advocacia, ela gira pra outros negócios. Exato. É Quando negócio. ele ouvia falar de CRM, deu, CRM dele, o que é CRM? Eu falei, sabe aquela tua lista de transmissão onde você manda as promoções do mercado? É isso. É isso. Exato. É o teu CRM, vamos tratar esses aí. Aquele programa de fidelidade é o LTV. É, exatamente. E E é ele, isso. caramba, e realmente é sobre um negócio. Eu até falei, vamos lá pra palestra em São Paulo. Qualquer um pode ir assistir, não precisa ser só da área da advocacia, né? E ele ficou super empolgado. Sim, é porque... E é pra qualquer negócio, não desistir. Exatamente, é porque, gente, os princípios, eles são os mesmos. Então, hoje, tem muito mentor da advocacia ensinando. Muitos bons, muitos ruins. Mas quando eu comecei, lá em 2019, que eu comecei meu escritório, antes de pandemia, você imagina, não tinha ninguém que falava de advocacia empreendedora. Era crime. Era Até quase um hoje crime. né? Hoje Porque- menos, né? Hoje menos. Mas a gente acha que não, porque a gente tá Numa bolha, numa né? bolha. É, A gente sim. falou isso hoje no voo. A gente tá numa bolha. Sim. Porque essa semana eu fui advertida, né? Normal. Eu fui advertida, assim. Próxima liminar que postar vai ter representação na OAB. Então, Aí eu falei, gente, se tá tempo pra assistir meus stories e ver que eu tô tendo sucesso, porque eu não tenho trabalho, né? Eu não tenho tempo pra ficar vendo o Instagram de todo mundo o dia inteiro. Eu procuro hoje, eu já tomei paulada demais. De 2019 pra cá, nossa, eu tomava muita paulada. Depois eles começaram a ter um certo temor, porque eu tenho uma influência. Então, se eu vou lá e faço um stories, eu derrubo um cara. Mas muita gente me assistindo e tal. Então, eles começam hoje a ter temor. Hoje já não estamos tanta paulada assim. Mas tomei por muito tempo, principalmente na advocacia. E eu aprendi a criar um comportamento que talvez quem tá assistindo aqui, tá tomando paulada, vai tomar mesmo. Principalmente quando você rompe. E isso acontece com vocês. Por quê? Porque, principalmente você, Ale, você rompeu. Rompi. Você tava naquele formato tradicional de academia, de faculdade, de escritório, de ordem, e você quis fazer diferente. E aí, o que as pessoas pensam? Uai, mas a gente veio do mesmo lugar, ela chegou lá e eu não? Por quê? Né? Começa a ver a vida melhorando em vários... Isso que a gente tá em vendo. vários... Por que ela chegou lá e eu não? A gente veio do mesmo lugar. Talvez eu sou até melhor tecnicamente do que ela. E ela chegou lá e eu não. Então, vai perseguir. As pessoas vão te perseguir. Elas só perseguem quem tá na frente. E elas Ninguém- não querem passar pelo processo ainda. Exato. E outra coisa, olha só. Escolheu. E outra coisa, pensa comigo aqui. Você já viu algum faixa preta criticando o cara que tá começando? Não. Você já viu alguém que treina sério na academia criticando o gordinho que começou a fazer esteira hoje? Não. Você já viu alguém bilionário criticando o cara que tá comemorando os primeiros 50 mil? Não. Não critica. Então só vão te criticar as pessoas que estão atrás de você, que não têm coragem de fazer o que você faz, que te invejam, que queriam fazer, mas que não têm capacidade, muitas vezes, para ir lá e fazer. Então, você vai romper essa bolha. E aí as pessoas naturalmente vão te seguir. Mas, voltando, então 2019 era quase um crime. Não tinha ninguém falando disso. O que eu fiz? Eu falei, gente, eu não entendo essa advocacia que eu aprendi na faculdade como certa, não é o que eu quero para mim. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou buscar no campo de empreendedorismo. Então, fui em grandes referências. Flávio Augusto, por exemplo, foi uma das minhas grandes referências. Tive a oportunidade de estar com ele na Grécia agora, foi uma das minhas grandes referências. Cara, assim, uma realização estar com um cara desse. Vários outros exemplos. Paulo Vieira, que agora vai palestrar no nosso evento. Você vai dividir palco com ele. Nossa, agora. Olha que Vai sonho. dividir palco. Olha que sonho. Vai dividir palco com o Paulo Vieira, que é um cara que fala muito de inteligência Nossa, emocional, de maravilhoso. empreendedorismo. Enfim, várias outras referências que eu fui buscar lá fora. Hoje, o advogado ele tem essa facilidade de... Olha aqui, esse aqui é o episódio, sei lá, 54, 57, por aí.
Cara, tem 50 episódios aqui pra baixo, gratuito, pra você ouvir no carro, viajando, na academia. Eu assisti todos já. Então, a informação, ela tá aí. Tá. Óbvio. Ah, Saf, eu quero uma informação mais organizada, eu quero um passo a passo, um método. Você vai pagar por isso. Mas nem se você não tiver condição de pagar, você não encontra informação na internet, tá cheio, gente. Tem live que eu tô fazendo 6h30 da manhã, 21 dias direto. Pô, entra lá, vai ter acesso às informações. Então, puxando o gancho com o que a gente tava falando, tem que querer. Tem que querer. Tem que querer. Não tem como. Porque não adianta querer só o resultado final. Ah, eu quero a chuva. Meu irmão, se você não tá disposto a lidar com a lama, não pede a chuva. Exato. Não pede a chuva. E Porque é trabalho. E pular também etapas, né? A pessoa tá lá, ainda não estruturou nem o procedimento interno, já tá querendo saber de contratação. Demais. Exatamente. Não sabe nem o que ele tem que delegar ainda. E ele já Porque quer o funcionário pular, vai já chegar, quer... você vai passar o quê pra ele? Tá pronto? Não tá Exato. pronto. E ele vai chegar pra quê? Exatamente. A Você não gente sabe nem pra que você precisa de um funcionário. que é ontem eu tava assistindo a aula à noite Aham. de pessoas, né? E aí eu falei pra Jéssica, nossa, como foi bom ouvir ontem a aula com a cabeça de hoje, né? Porque se eu ouvi um ano atrás, eu tava aprendendo e ouvi com a cabeça de hoje. Aí eu falei pra ela conseguir identificar vários erros que a gente cometeu e que a gente não vai mais cometer, Exato. né? Por exemplo, contratar uma pessoa pra uma função que ela não era o perfil Não tem dela, um perfil. né? A gente contratou um menino lá pra trabalhar no comercial Aconteceu. e não deu legal. Ele não era mas, bom de comunicação, por exemplo. ok, mas ele tá lá no operacional agora, dando show. Dando show. Certo? Então, Se assim, encontrou. se encontrou. Então, é isso. Eu acho que é muito mais isso, né? Você ter esse olhar macro sobre a coisa, não ter preguiça e ter vontade de estudar, né? Entender que não é fácil, que até hoje, né, aí há um ano ainda, nossa empresa, nosso CNPJ é novo, tem muito ainda para evoluir, para crescer, para mudar, e vai mudar. E aí tem que estar disposto a... Tem que estar disposto a aceitar, tem que estar disposto a entender que o mercado é volátil, que o que dá certo hoje não vai dar certo daqui a pouco, Amanhã. né? Tem que estar disposto a arriscar, né? Mas eu acho que o caminho para ter uma sociedade boa, voltando no que a gente estava falando, é você ter primeiro, então, diálogo. Diálogo é essencial. Segundo, eu anotei aqui o que vocês foram falando, depois me fala se eu tô certo. Segundo, visões semelhantes de vida e de futuro, né? O que é certo para você, o que se almeja lá na frente, né? E terceiro, habilidades complementares. Exatamente. Porque você não vai ser bom em tudo. Não. Então você tem que fazer um exercício muitas vezes de humildade, né? E aí um exemplo que a gente tem aqui concreto. Pô, a Ale, ela tinha 17 anos na frente. Ou 15, sei lá, Muito. né? 10 que seja. Na frente. Ela se juntou a 2 alunas. Ela fez um exercício de humildade de entender que, olha, tem coisas que elas sabem que talvez eu não saiba. Que eu não sei. E vice-versa. Então, olha como que a gente consegue junto formar um time. Porque a grande real, para quem tá assistindo essa audiência, é que a advocacia é um esporte coletivo. Ah, mas eu não quero ter sócio. Ah, mas isso. Ah, mais aquilo. Ah, mais não sei o quê. Cara, tudo bem. Mas você vai precisar de pessoas com você. Ah, não quer ter sócio? Show. Então você vai precisar de um gerente bacana. Você vai precisar de ter Líderes. advogado. Você vai precisar de ter estagiário, de criar Contratar. líderes, né? Porque no final do dia, no final da noite, a grande realidade é que o empreendedor de sucesso, ele consegue criar bem um time. E o time cuida bem dos clientes. Exatamente. Então, óbvio, existe um passo para isso, mas o empreendedor, no final do dia, o sucesso dele é criar um time, é criar uma estrutura que funcione. E não simplesmente trabalhar de 8 às 10 da noite porque tem que entregar o melhor pro cliente. Tem que ter gente para fazer isso. E isso que você tá falando faz muito sentido, porque lá no evento de março do ano passado, a Jéssica, sentada do meu lado, ela vai lembrar disso. Ela falou, o nosso escritório tá rodando. Aí eu olhei pra ela e falei assim, quem que tá vendendo lá? Lembra disso? Quem A que gente tá tá vendendo? aqui, quem que tá lá? Quem que tá lá vendendo? Aí Aí eu ela, falei, ninguém. Eu falei, então não tá rodando, Jéssica. Exato. Então, assim, são coisas que você tem que pegar e falar assim, cara, eu não acertei ainda. Né? E Eu as preciso- 3 escreveram no caderninho lá, né? Aham. Qual é a meta pro próximo evento comercial rodando. E sabe o que é legal? E a nossa sociedade, ela é uma sociedade bem sólida, de verdade, assim. E a gente conseguiu esse ano um negócio bem legal, que a gente antecipou uma das nossas metas. Né? Nós íamos abrir um braço de previdenciário no meio do ano. Era e a nós nossa abrimos já esse braço agora. Já antecipou. Já antecipou. E nós provavelmente vamos antecipar o trabalhista. Né? Que era em- pro início do ano que vem. Início do ano que vem. Então, assim, como todo mundo tá falando a mesma língua, o resultado Ele vem mais ele rápido. vem mais rápido, Sim, né? sim. Não tem como. Não, gente, é o que eu sempre digo. Você colhe o que você plantou. Não tem. Eu quero implementar uma nova área. Ok. Você vai esperar?
ou vai implementar agora? Hoje, olha que legal isso. Hoje, o meu personal, inclusive, um beijo pra você, Pedrão, se estiver assistindo esse podcast, que ele adora. Meu personal, ele tá nessa transformação de mentalidade. Então, agora ele tá começando a ter vontade de consumir o Wendel Carvalho, Paulo Vieira, essas legal. coisas. E aí ele tava querendo ir no método CIS. E ele, a esposa dele também é personal na academia. Agora, né? Exato, por isso que ele quer ir. Aí a esposa dele também é personal na academia, ele chamou ela, eu tava passando ele, aqui, amor, ó, pergunta ele se vale a pena ir no método CIS ou não. Aí ela virou e falou assim, mas não pode ser ano que vem? Eu falei, pode. Eu também poderia estar na academia ano que vem. Não ia ter emagrecido, não ia estar emagrecendo. Então, você quer ir ano que vem? Tá tudo bem. Os resultados que você teria também vão começar a partir do ano que vem. É isso. Eu quero abrir uma nova área. É ano que vem. Ano que vem. Então, tudo bem, ano que vem você vai ter resultado. É isso. Eu quero estruturar meu escritório. Processo interno, que é onde a galera para. Ali, É o nossa. ponto ali, ó. Ali eu acho que é o maior furo que a gente tem de aluno que sai da metodologia na hora de Desiste. fazer o processo interno. O cara desiste. Cara, você quer deixar pra fazer o processo interno depois, quando você tiver cliente? Eu não tenho cliente ainda pra estruturar. Tá tudo bem. Você vai começar a colher esses resultados quando você começar. Então, o empreendedorismo, gente, ele é muito democrático. Essa é a grande verdade. Porque se você se empenha, se você abre mão, igual vocês falaram, de estar com o marido, de estar com a família, tem filho pequeno, deixei em casa. Se você abre mão durante um período, você vai colher o resultado lá na frente. É inevitável. Né? E o resultado, não, mais uma vez, não é só financeiro. É de propósito, é financeiro também, é de tempo, é de ter liberdade. Enfim, acho que é nesse caminho que vocês concordam comigo? Eu Sim, concordo. e até que você comentou do processo interno, vou esperar o cliente chegar. Nós não tínhamos esse fluxo de cliente, essa chegada de cliente, assim, na demanda que a gente tem hoje, né? Pra gente montar o nosso fluxograma, o nosso processo interno, mas montamos com aquilo que nós achamos que naquela época ia funcionar. E esse processo interno e o nosso fluxograma, ele já mudou, assim, Várias vezes. Ele vai estar sempre 4 ou 5 mudando. vezes de acordo com a necessidade que nós sentimos dentro do nosso escritório. Então, como o trabalho é estratégia, constante. né? A Sim. nossa estratégia de marketing, tudo, ela muda a cada 2, 3 meses. Às vezes uma LP não tá performando, às vezes... Então, muda, né? E a pessoa não pode achar que ela vai fazer um trabalho e que aquilo ali é pro resto da vida, porque não é. O mundo hoje não é mais estático. Ele Exatamente. é totalmente E você tem que volátil. viver, né? A gente fala muito isso. Viva o seu produto, né? Viva o teu escritório. Porque não adianta também você dar todos os modelos, né? E a pessoa querer ir pelo modelo do teu escritório, né? Do Saf Araújo ou do escritório, né? Do Barphoff Costa. Ele tem que viver o escritório dele, viver o produto dele e usar assim como modelo, mas adequar, adaptar. Modelar, né? Modelar pro escritório. E é só vivendo para você conseguir fazer. Exatamente. Só vivendo. Eu sempre digo isso. O advogado que quer pegar tudo pronto e replicar, vai dar errado. Vai. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar grandes espelhos que você tem dentro de mentorias. Pô, conectei com as meninas. Pô, tem um método do SAF, tem um processo interno do SAF, tem o método de contratação que, sei lá, alguém mandou no grupo, que o Alaor mandou no grupo, um exemplo, alguma coisa assim. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele processo e vai fazer benchmark. O que é benchmark? Modelar. Ó, isso aqui aplica pra mim? Ah, não, isso aqui não aplica não. Isso aqui é viagem do SAF. Aqui eu não tenho. Não, isso aqui aplica pra mim. Por exemplo, setor de diligências. Eu não tenho, eu não preciso ter. Nós temos. Vocês têm que ter. Nós temos. Porque pra você o importante não é ganhar, eliminar. É ela ser cumprida. Entende? Na minha, eu não tenho dificuldade, porque eliminar ganhou, ela vai ser cumprida porque é Estado. Então, o cara vai voltar pro concurso. Eles não estão nem aí, é mais um. No seu caso, não. A Unimed vai ter que pagar, sei lá, a Apvida vai ter que pagar 1 milhão. Então, é difícil fazer esse cara cumprir. Qual que é o resultado que o seu cliente quer? Então, dentro da realidade do seu negócio, você vai moldar um novo formato. O Atendimento. que é importante? É atendimento. O Arraiz passou pra gente, né, fez um treinamento lá no escritório de bancário. O script dele de atendimento bancário não tem nada a ver com o script de saúde. Sim. É outro. Sim. A gente pode usar como base? Claro, dá Sim. pra usar como base. Mas ele tem que ser totalmente readaptado. Reformulado. Da mesma coisa que o script de saúde do paciente oncológico não é o mesmo do paciente que precisa Totalmente do diferente. diabetes. Exatamente. É diferente. Exatamente. É Não, isso. faz todo sentido, gente. Acho que esse é o caminho. É você entender o seu negócio como algo singular, não tentar replicar o que outras pessoas estão fazendo ipsis literis, né, na ponta da caneta, mas aprender com elas e conseguir ter longevidade nisso. Aí eu queria falar de um último assunto aqui com vocês, que é o seguinte. Falando de se espelhar em outras pessoas, de estar inserido em um ambiente, o quão importante é para vocês estarem inseridos em um ambiente de advogados empreendedores? Por exemplo, vamos agora para São Paulo, depois vamos para Dubai, vamos relacionar, criar oportunidades, construir pontes.
O que vocês acham, o que vocês atribuem a essa jornada de vocês que tem sido de sucesso, estar envolvido em um ambiente desse, em poder compartilhar com as pessoas, conversar com as pessoas, entender o que você pensa sobre isso, olha, tive um problema assim assado, o que você pensa, como é que você faria e tal, e não mais conviver com as pessoas que vocês conviviam antigamente. Eu tenho certeza que se convivessem com elas até hoje, só com elas, vocês não teriam o resultado que vocês têm hoje. O que vocês me dizem sobre isso? Encurta caminhos, né? Encurta caminhos, acesso, porque a gente consegue compartilhar as dores. Então, estar num ambiente, estar, né, num grupo como esse, onde traz visões de empresários de outras áreas e que, inclusive, tem outros negócios que é muito comum ali dentro, né? Principalmente ali da Black. Sim, tô com a camisa, inclusive. Exato. Não é só empresário da advocacia. Então, cria-se outros negócios. Então, traz essa visão fora da caixa, né? Fora da questão jurídica e totalmente aplicável para o empreendedorismo jurídico. Né? E eu posso reforçar o que a Jéssica falou, falando da troca de experiências que a gente tem e até de um conselho. De coisas muito simples, como essa semana aconteceu lá no grupo da Black, que alguém estava com dúvida sobre uma campanha, e aí o Luiz Guilherme falou, cara, tenta dessa forma, né? E aí ele deu o que ele faz no trabalho dele. Então, são pessoas dispostas a te ajudar, né? A gente tem dentro da fraternidade pessoas dispostas a te ajudar. E isso é sensacional, porque eu sempre digo assim, eu me sinto na obrigação de ajudar os outros, porque quando eu precisei, eu recebi a ajuda. Exato, reciprocidade. Essa né? reciprocidade, para mim, ela é obrigatória. E a vibração de conquista. E a vibração, né? Então, o dia que eu fiz a palestra lá em São Paulo, o tanto de pessoas que me mandou mensagem... Você não tem noção tanto que você foi elogiada. Sério? Você não tem ideia. É bom saber disso, não né? Ideia, e eu até quase chorei quando eu vi uma palestra, sabe? Eu li algumas mensagens assim, porque eu falei, gente, é um sonho pra mim o que eu tô vivendo aqui. De verdade, assim, foi um sonho pra mim o que eu vivi ali. E poder compartilhar isso, entende? Porque você estar ali, conquistar o seu espaço, e ali ninguém disputa com ninguém, Marcela. Isso é sensacional. Exatamente. Então eu não vou ouvir ali dentro, nossa, você tá famosinha. Nossa, se você publicar uma liminar, eu vou te representar na OAB. Virou blogueirinha. Virou blogueirinha. Sem chance. Do tipo, sabe, piadinhas assim. Eu não vou ouvir ali. A gente ouve em alguns lugares, né? Chacota, que ela tá querendo normal, fazer. Eu cheguei a ouvir quando eu tava em Angra. Lá curtindo, né? Angra foi muito legal e tal. Uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, olha, cuida com quem você tá andando, né? Porque esse pessoal aí é tudo assim, pessoal de internet, né? Tipo isso, né? Colega advogado, né? Aí eu falei, cara, olha, você não sabe, se informa um pouco. Eu falei, sim. dá uma informada aí, né? Sim. Vê resultado e tal. Porque a pessoa não sabe o que tá falando. Ela fala porque eu acho que você definiu bem. Ela tá atrás. Exato. E aí ela não quer que você esteja na frente dela. Exatamente. É mais ou menos isso. E as pessoas se afastaram muito de mim, delas. A gente sabe disso. Eu fico triste até, algumas pessoas, mas enfim... Escolhas, né? São escolhas. Você não vai conseguir carregar todo mundo com você. Eu tenho 2 pensamentos nessa linha desse assunto, que é o seguinte. Primeiro, eu mando o elevador. Você quer subir? Você vem. Mas eu não vou embaixo te buscar. É isso. Então eu vou mandar o elevador pra você. Eu faço questão de apertar o botão do pilotis pra você receber o elevador de porta aberta. Agora, eu não vou te obrigar a subir, eu não vou lá te puxar. Então, se você quer subir, eu tô aqui pra te ajudar. Show, vem comigo. Agora, e segundo ponto, já te passo a palavra, Jéssica. Segundo ponto, às vezes, essa influência vem de dentro da nossa casa. Eu tava falando agora há pouco, cara, minha mãe, ela é uma pessoa totalmente cética. Hoje menos um pouco. Hoje ela já entendeu, já aceita, etc. Mas durante muito tempo ela nem acreditava que eu ganhava dinheiro, ou ela tentava de toda forma me fazer um concurso público, alguma coisa assim. Por quê? Porque aquela foi a visão que ela teve de mundo. Quem sou eu pra dizer que tá errado? Ela me criou assim. Se eu tô aqui hoje é porque ela me criou da forma dela. Então sabe o que eu faço? Eu simplesmente diminuo o volume. Mãe, te amo, escuto muito várias coisas que você fala. Várias. Mas nesse ponto aqui eu preciso diminuir o volume. E vou diminuir o volume sem deixar de te amar. Sem deixar de te amar, sem deixar de te honrar e etc. E com as amizades é a mesma coisa. Cara, eu não vou falar pra vocês que eu não tenho mais amigo de antigamente. Claro que eu tenho um ou outro amigo de antigamente. Só que o volume da influência é baixo. Eu não vou perguntar pra esse cara o que ele acha que eu faço com um colaborador. O que ele acha que eu faço com um sócio. Eu vou conversar de outras coisas com esse cara. E tá tudo certo. Então, acho que estar inserido em um ambiente
já concluindo para te passar a palavra, Jéssica, estar inserido no ambiente é fundamental porque a jornada do empreendedor ela é solitária. Ela é solitária, ninguém vai te entender, ninguém vai entender o porquê que você está fazendo isso. Ninguém entende, muitas vezes vão te taxar de ganancioso, que é diferente de ambicioso. Ganancioso, só quer dinheiro, tal. E aí você precisa se unir com outras pessoas que pensam um modelo de vida igual você, é o que a gente colocou aqui. Mas ninguém sabe a dor do empresário, né? Não sabe. Porque não entende que ali aquele CNPJ sofre. Porque no final das contas, 6 horas todo mundo fecha a porta e vai embora. E você que fica ali, né? Exatamente. Dorme Exatamente. pensando ainda. Dorme pensando, não tira. Não existe férias, né? Não. A gente tem liberdade que é diferente de desligar. Isso. A gente não desliga. E tem que gostar, né? Sim. Eu amo viver essa loucura. Eu também adoro. Eu também adoro. Tô adorando também. Tem Tô que adorando. gostar, porque... Pensar nisso é muito bom. Gente, quero dizer pra vocês que eu sou muito fã de vocês, de tudo que vocês vêm construindo. Eu acho muito massa, assim, como sociedade, eu acho do caramba. Como modelo de negócio, eu acho do caramba. Aquela camiseta é genial. Como marketing, eu acho do caramba. Né? Não à toa, tô gravando aqui esse podcast com vocês, vou liberar o ar e vou dar super ênfase, porque eu acho que esse conteúdo é relevante pra galera assistir mesmo. Quero que muitas pessoas assistam. Tomara que seja um dos episódios mais visualizados aqui do nosso canal. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final pra nossa audiência, que hoje tá lá atrás, igual vocês, talvez não em janeiro, antes, em dezembro do outro ano, que ainda não conhecem o que é essa metodologia, e não só a minha, mas essa metodologia de advocacia empreendedora. A pessoa que está frustrada com a advocacia que ela vem levando, e mostrar para essa pessoa, principalmente na fala de vocês, que é possível, que dá para fazer, que é prazeroso, que dá trabalho, mas que no final das contas a conta é positiva. O que vocês podem deixar de mensagem para esse pessoal? Eu acho que eu vou falar para as pessoas que já estão formadas há muito tempo, que estão na carreira e estão ali meio insatisfeitas com o que estão vivendo na advocacia. Porque eu tenho certeza que elas já perceberam que o cliente hoje não vem mais até elas, né? Hoje não tem mais advocacia de você esperar o cliente chegar no teu escritório. Então, assim, busquem estar com pessoas que vão te levar para um nível maior, certo? Busquem pessoas que vão te ensinar um mundo diferente. Eu não larguei 20 anos de advocacia criminal, porque foi a advocacia criminal que me trouxe até aqui. Hoje eu consigo fazer dentro da advocacia criminal o que eu gosto. Vou lá, escolho um caso que eu gosto e atendo aquele caso. Mas a advocacia digital que eu tô tendo hoje, junto com as minhas sócias, atendendo gente já em 13 estados do país, ela seria impensável sem antes ter passado pela mentoria e depois ter entrado nesse ambiente que a gente está da fraternidade. Então, não tenham medo, se joguem nessa aventura, estejam dispostos a trabalhar, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Exatamente. E o recado para quem está começando também, como nós que não temos longos anos de estrada na advocacia, é que por que não começar de forma certa? Exato. Né? Então, para que ficar batendo cabeça, ficar perdendo tempo na advocacia tradicional? Talvez você tenha estagiado num escritório arcaico, num escritório antigo, com uma mentalidade diferente. Então, por que não já começar da forma certa, né? Então, eu acho que se está na dúvida de que a ambiência muda o jogo, com certeza a ambiência muda tudo. E para quem tá começando, né, se você está advogando de casa, eu comecei advogando de casa antes de alugar uma sala, né, um escritório, no escritório da Alexandre, que foi como a gente, com medo, me deu uma dor de barriga, fiquei sem dormir. Tenha clareza nos seus objetivos, clareza de onde você quer chegar, calma, não fique afobada, é muita informação, aquela obesidade, né, de informações, então tem que ter muita clareza, foca, né, numa metodologia, né, se não for a do SAF, né, alguma, mas foque em uma metodologia, aplique, não tenha pressa, passe pelo processo, viva o processo e não desiste, porque vai chegar lá. Se precisar descer um degrau, desce um degrau, sobe de novo. Volta. Mas tenta sempre continuar. Sempre continuar. A mensagem que a gente deixa pra galera é essa. Sempre avançando. Muito bom. Muito obrigado por terem vindo pra cá, gravado esse podcast. Vou fazer questão de jantar daqui a pouco com vocês. Ai, tá? que delícia. Nossa, Vamos reunir nossa galera, foi vamos nosso. jantar. Muito bom receber vocês aqui. A casa tá sempre de portas abertas. Sou um eterno admirador do trabalho de vocês. Deixo isso aqui público. E você que tá aí assistindo, você vai fazer o seguinte. Aqui embaixo na descrição tem a rede social das 3 e do escritório. Você vai lá agora, vai seguir e vai acompanhar. Por quê?
Você viu a mensagem que a gente passou. Estar cercado de pessoas prósperas faz a diferença. Então você vai começar fazendo isso agora. Você vai seguir as 3 e vai seguir o escritório delas também para você ver o trabalho que elas vêm fazendo, tá bom? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube. Por acaso, se você tiver pelo Spotify, qual que é seu Insta, Ale? É Alexandra Barp. Alexandra Barp. Alexandra Barp, com X, Alexandra Barp, B-A-R-P. O seu, Jéssica? adv.jessicacosta. adv.jessicacosta, esse tá fácil. E o seu, um pouquinho mais difícil? @hofjessica. H-O-F-F Jéssica. H-O-F-F Jéssica. Tá facinho pra você Mas seguir. encontra a gente no Saúde BHC. Saúde BHC. Saúde BHC. Saúde BHC. A gente tá Já lá. vai tá Nós lá. teremos o maior prazer de responder todas as mensagens, todos os directs que chegar. Então manda, entre em contato com elas, que eu tenho certeza que elas podem ajudar muito Com vocês. certeza, porque se isso aqui fez a diferença pra nós e se puder ajudar você, a gente vai E a estar gente nessa. quer que você retribuir. prospere também. É isso aí. Você tá num ambiente de pessoas colaborativas. Talvez você não tenha visto isso ainda na sua vida, mas aqui é real. Tamo junto, esse foi mais um SAFcast. Tem mais de 50 episódios aqui embaixo para você consumir gratuitamente e conseguir, sem gastar nenhum real, alavancar a sua advocacia. Agora também no mês de fevereiro, eu tô fazendo uma série de lives até o dia 9 de março. São 21 dias, então esse podcast vai no ar agora na última semana de fevereiro. Ainda dá tempo de você acompanhar. São 21 lives às 6h30 da manhã, todo santo dia, sábado e domingo, inclusive, para falar de mentalidade, de empreendedorismo, enfim, de tudo que você precisa saber para ter sucesso na sua vida, beleza? Então tô te esperando lá. Tamo junto. E esse foi mais um SAFcast.